Hoje é o dia mais feliz da minha vida e não podia ser diferente, porque eu estou em Bagé, então eu agradeço, em especial, o Centro Espírita Chico Xavier daqui de Bagé. É o lugar onde eu me criei, onde eu sempre fui muito bem acolhido, onde eu conheci os meus amigos. Muitas vezes a gente, claro, não importa, o conhecimento, né, pode ser virtual, pode ser você lendo o livro, pode ser físico, o conhecimento é o conhecimento, mas o contato que a gente tem com as pessoas no centro espírita é diferente. O seu Paulo, que é o fundador do centro espírita, uma pessoa incrível. Então, assim, ó, eu só tenho que agradecer esse centro. E hoje a gente vai falar, né, sobre não acreditar em todos os espíritos. E isso vem da Bíblia, né, da Epístola de João, acho que é a primeira epístola, que ele fala: Meus bem-amados, não acredite em qualquer espírito. Existem espíritos que são de Deus. Porém, muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Eu juntei vários estudos porque tem vários temas, vários subtítulos que tratam sobre o mesmo assunto. Mas eu vou falar uma coisa aqui que ontem, antes de ontem, terminou o julgamento de um caso terrível que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul. Um casal de duas mulheres. É um tema complexo. Não é um tema que a gente gosta de falar, mas é a realidade é o mundo que a gente vive e infelizmente tem pessoas que estão encarnadas, você olha para aquela pessoa é uma pessoa normal, tem uma cara de pessoa trabalhadora, mas é um monstro, mas é um monstro. O caso que aconteceu, essas duas mulheres mataram uma criança, né, o filho, uma era mãe, a outra era madrasta. Ela via a mãe, né, a companheira dela, maltratando a criança, que a criança, assim, eu vou falar que brevemente, só pra vocês terem uma noção. Ela deixava a criança dentro do guarda-roupa, amarrada com as mãos para trás. E tinha que comer num potinho que nem cachorro, só arroz. Então você imagina, isso é um absurdo, é uma coisa absurda. Só que a companheira dela disse que não fazia nada porque ela tinha medo, porque o espírito, o Exu que ela acreditava, incorporava na mulher, falava que ela não precisava se preocupar, que ia ficar tudo bem, que ele era um espírito devedor e que ele merecia sofrer, mas que ele ia ficar tudo bem. Pessoal, é sobre isso que Jesus falava, dos falsos profetas. E isso com certeza, assim, entrando na seara que não é o meu tema, mas com certeza eu acredito que não é um espírito de uma entidade de uma religião africana. Com certeza é um espírito obsessor, que estava ali um inimigo daquela criança, né? Só que a fé cega daquela pessoa fez ela não intervir em todas as torturas que a criança estava sofrendo. Falo, é um tema difícil, é um tema complexo, é um tema muito espinhoso. Mas é sobre isso, sobre os falsos profetas, pra gente não acreditar em qualquer coisa. Era o que Jesus falava. Deveis julgar se são obras, né, para se examinar, se elas estão investidas de poder divino, revelam então sinais de missão elevada. Isto é, possuem no alto grau as virtudes cristãs e eternas, a caridade, o amor, a indulgência, a bondade que concilia os corações. Se apenas apoiassem palavras, não bastaria. Se apoiam em atos, podereis então dizer: estes realmente são enviados de Deus. Desconfiais dos que pretendem ter o monopólio, né, dominar a verdade. Não, o Cristo não está entre eles. Segue aqueles que seguem o exemplo de Cristo, que são brandos e humildes de coração. A gente deve estar com os olhos abertos, né? Porque só Deus é infalível. Eu sou uma pessoa cheia de defeitos. Você vai na igreja, o padre também é uma pessoa cheia de defeitos, o pastor. E claro, a gente deve relevar, a gente deve saber. Tu vai, frequenta o centro espírita ali, sabe que há problemas, vai haver divergência. Às vezes o, o diretor do centro espírita vai falar uma coisa que você não gosta, você discorda, não contraria com uma posição, mas tá tudo ok, né? Desde que você veja que ali o somatório, porque também muitas vezes a gente está errado, né? Então a gente deve ter humildade
vê, mas não, mas aqui é um lugar bom, as pessoas são boas, elas tentam ajudar os outros. Aqui o Centro Espírita Mestre Chico Xavier sempre fazendo ações de distribuir alimento, distribuir roupa, comparecer na casa do menino, na casa da menina, que são orfanatos aqui em Bagé. Então você vê aquilo ali, ó, tá imbuído no amor de Cristo, de querer. Então, claro, a gente sabe que as pessoas têm defeitos, mas a gente tá ali, a gente tá naquele contexto. Porque a gente ama aquilo, a gente quer ajudar, a gente quer estar junto e a gente vê o ideal. E a gente não pode confiar cegamente no lugar que a gente vai, seja o espiritismo, seja qualquer religião. Porque acontece esse caso, que é um caso assim, é extremo. As duas foram condenadas a mais de 50 anos de prisão. E um ato, assim, terrível. Né? Quando a gente olha, são pessoas normais, mas na verdade são eu falo por. O Espiritismo não vai falar monstros, mas eu falo pela atitude que tinham com essa criança. Se você vai num lugar e você vê que as pessoas estão fazendo maldade, que as pessoas estão. Não é o lugar. A gente não deve se apegar, mas eu venho aqui faz 50 anos. Acontece que nem com as amizades. Você tem amigos da infância. Aí aquele amigo começa a usar droga e começa. E você vai estar ali, você vai estar ajudando, você vai estar ajudando. Mas chega um momento que você tem que se afastar um pouco. Tu tá ali, mas aí ele vai usar droga, tu não vai estar ali junto com ele, porque me digas com quem andas que eu te direi quem és. E é isso que a gente deve estar sempre com os olhos abertos. A gente, a gente também não pode ser um falso profeta, a gente não pode espalhar notícias falsas, a gente não pode, mas sempre atento com o lugar que a gente vai, com as pessoas que a gente conversa, os conselhos que a gente mesmo dá, os que a gente recebe. Sempre. Ai, a gente olha, bah, é difícil a gente imaginar, será que aquela dirigente espírita ele é bom, não é bom? Reconhece a árvore pelos frutos. A gente vê o Divaldo Franco. Eu não conheço pessoalmente o Divaldo Franco, mas você bota no papel a quantidade de crianças que ele atende lá na Mansão do Caminho, né? Escola, alimentação, saúde, atendimento psicológico. Você olha assim, você vê Chico Xavier doou toda a receita dele para instituições de caridade. É isso. Como você reconhece o falso profeta? Como você reconhece o verdadeiro profeta, poderia falar? O verdadeiro profeta é através disso, através dos atos. Os atos têm que estar de acordo com o que Jesus quer, que é sempre ah, o bem coletivo, o bem das pessoas, amar ao próximo e nunca algo como esse caso que eu contei. É isso, pessoal. O estudo ficou meio grande, mas a gente vai se empolgando e é isso. Um grande abraço, fiquem todos com Deus.